Camisa 10, música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. E 4 minutos na Paraíba. Os destaques do programa desta terça-feira. Fica bom para todo mundo. O Congresso Nacional e o presidente eleito Lula da Silva costuraram um acordo para rachar os 19 bilhões do chamado orçamento secreto. Ministro Gilmar Mendes suspende porte de arma da deputada Carla Zambelli e dá prazo para que ela entregue a sua pistola. Lula confirma que terá mesmo quase 40 ministérios. Vai ser uma festa. Senado aprova quase 20% de aumento para os servidores da casa. Presidente Bolsonaro, de saída do governo, nomeia amigos para cargos importantes fora do Brasil. Os destaques da política paraibana, os enfoques da política nacional, o cotidiano brasileiro também no programa que já está no seu rádio, seu tablet, seu celular, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18 horas e 5 minutos agora. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A
beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM. Um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Abraçando a você de perto, a você da distância, com a minha mais sincera saudação. Aqui estou para mais um Cidade em Revista. Vamos
organizando a nossa reunião para as reflexões do dia sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Vitória da Conquista na Bahia, Bruno Cavalcante e Amâncio Araújo, um abraço. Meus amigos da capital pernambucana, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Abreu e Lima também nos acompanha, João Pessoa, a bela capital paraibana, Belo Jardim em Pernambuco, é o amigo Jair Lucena, Solânia, Santa Luzia, Patos, Pocinhos, Alagoa Nova, Rio de Janeiro, meu amigo Marcos Soares, São Paulo. Muito obrigado a todos pela companhia. São algumas pessoas que eu identifico aqui pelo IP, pelo painel que o Radiosnet nos envia. E faço saudação também aos que estão aí pelo Facebook. Severino Pedro da Silva não é outro senão o professor Uba, o homem que fornece a cachaça brejeira da melhor qualidade, Fefé Cavalcante, meu amigo Afonso Marreiro, Lídio Meira, Flávio Lima Meira e tanta gente boa que fica ouvindo o programa. Saudações sinceras, boa noite. Hoje de manhã eu encontrei uma senhora que me abordou e falou que escuta o programa todos os dias e que sente falta quando eu não estou aqui. Também assiste à minha participação na televisão, batendo papo com a Chieta Araújo sobre a política paraibana, a política nacional, e diz que tem uma filha que hoje está com 18 anos, que o sonho da menina é ser jornalista, de preferência para trabalhar na televisão, porque você, se tem vocação para a comunicação, você vai se definindo aos poucos, se interessa mais pelo rádio, se interessa mais pela televisão, pela imprensa escrita, pela assessoria de comunicação e por aí vai. E ela perguntou que tipo de dica eu posso dar a quem se interessa pela área da comunicação. A resposta foi aquela que eu dou diariamente aqui a vocês. Quem quer enveredar pelo caminho da comunicação e quer fazer disso a sua profissão e naturalmente deseja ganhar dinheiro na sua profissão, tem que se dedicar. Primeiro, gostar de ler e de escrever. Se não gostar de ler e nem de escrever, desista. Outra, não ter inibição para falar em público. Claro que todos nós temos, até uma certa medida. Todos nós que já não temos mais, um dia tivemos vergonha, timidez para falar em público, não sabe em que posição ficar, como é que fala. Tem que perder isso aí. Se acostume a se apresentar em público, escreva o máximo que puder manualmente ou no teclado de um computador e, sobretudo, leia, mas leia tudo, de edital de convocação, a missa de sétimo dia, a bula de remédio, tudo que aparecer na sua frente, sai lendo. Foi lendo que eu aprendi o pouco que sei. Lendo, você aprende a falar, a escrever, a gramática, acentuações, conjugações verbais, aprende tudo isso lendo. Agora, lendo e buscando interpretar. Não é apenas ler, passar por cima e inventar de decorar, não é isso. O macete para quem quer trabalhar em rádio é ouvir rádio. Ouça o máximo que puder. Eu dormia com o rádio ligado. Quem quiser trabalhar em televisão e fazer um trabalho bem feito, assista televisão. Assista os bons programas que ainda existem. Tem muita porcaria na TV nacional, mas também tem muitos programas bons. Escolha os que tenham um bom conteúdo, os que tenham bons profissionais, e você vai aprender. E mesmo depois que um dia
estando a trabalhar na televisão, não deixe de assistir TV, que a TV vai evoluindo e você precisa evoluir junto com ela. Então essa é a receita. A minha menina não gosta de ler, não foi o caso de hoje, mas já teve mãe e pai que me disseram: meu filho, olha, meu filho quer ser locutor, mas olha, não gosta de ler, desista, meu filho. Você jamais será um bom profissional da comunicação. Tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem que gostar de ouvir rádio, tem que gostar de assistir televisão e nunca cansar de fazer isso. Há pessoas que convivem comigo há muito tempo, ou há pouco tempo, ou há um médio tempo, que ignoram, estranham e condenam a forma como eu me dedico à minha profissão. Por quê? Onde eu estou escutando rádio, eu entro no carro, ligo o rádio. Agora, não vou ligar o rádio para ouvir música funk, não. Eu vou ligar a rádio para ouvir o noticiário. Tem bons noticiários em tudo que é parte desse Brasil. E você hoje, nos carros modernos, ouve rádio de onde quiser. Entrou, ouve rádio do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, da China, dos Estados Unidos. É desse. Mas você fica o tempo todo ligado na notícia? Sim, eu me desligo um pouco do noticiário, um pouco, no sábado e no domingo, porque senão eu fico doido também. Aí vou partir para uma música, vou partir para bater papo com os amigos, dar risada, tomar uma cerveja, mas quando eu entro no carro, tem que saber o que está acontecendo. Porque de repente é um fato que mexe com a cidade, mexe com o estado, mexe com o país, um fato de repercussão mundial, e eu preciso botar para os meus leitores no blog tomarem conhecimento. Então é dessa forma que acontece. Ou gosta ou desista. Isso vale para a minha área, e eu dou essa orientação modestamente a quem quer, mas vale para a odontologia, para a medicina, para a engenharia, para a advocacia, para quem quer ser mecânico, eletricista, encanador, engraxate de sapato. Vale para todas as profissões. Procure ser bom no que você faz. Não queira ser mais um. Procure se destacar. Você fará uma clientela, você terá o respeito do público e principalmente você vai sobreviver da sua profissão. Vai ganhar dinheiro com ela. Se for mais um, se for apenas para ter um canudo e não saber nada, desista, você jamais vai conquistar o que muita gente já conquistou. Certa vez a gente lá no Miura, antigo restaurante Miura, nós nos reuníamos, radialistas, jornalistas, advogados, juízes, promotores, pessoas de todas as classes sociais e categorias profissionais, e certa vez eu cheguei e estava lá aquela roda que tinha as mesas normais do Miura, e quem frequentava sabe o que é que eu estou falando, quem não frequentava vai saber. Existia, além das mesas normais, aquelas mesas que comportavam 4 pessoas, tinha o Maracanã e tinha o Amigão. O Maracanã eram 4 mesas emendadas logo na entrada. 4 mesas. Aí vocês sabem, ficava uma roda de umas 20 pessoas. E tinha o Amigão mais na frente, que eram também 4 mesas coladas. E certa vez eu cheguei, estava a roda toda, eu cheguei um pouco atrasado, aí Cléber Soares olhou, chegando agora, rapaz, estava trabalhando, rapaz, uma hora dessa era noite, sim. Mas você é um operário da comunicação, pronto, me definiu bem. Eu me considero um operário da comunicação. Não tenho do que reclamar. Eu sou um operário da comunicação muito bem remunerado. Não tenho do que reclamar financeiramente. Ganho dinheiro com isso, a minha vida é resolvida com isso. Tenho outras atividades, é bem verdade, mas a principal hoje é a comunicação, e eu me orgulho muito daquilo que eu faço. Eu posso até não saber fazer e não fazer bem feito. Agora, tenho certeza que eu faço com dedicação e com muito amor.
recebo agora um comunicado aqui da assessoria do presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, do vereador Marinaldo Cardoso, de que em sessão ordinária realizada hoje, dia 20, o Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade a prestação de contas do ano passado, de 2021, do vereador Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Essa é a primeira prestação de contas da gestão de Marinaldo, apreciada pela Corte de Contas. Marinaldo naturalmente vibrou bastante, mas disse que recebe esse resultado com serenidade, porque é assim que ele trabalha. Enalteceu o trabalho da sua equipe técnica, que é coordenada pelo procurador Dr. Luiz Felipe Pinto, em conjunto com o advogado Marcos Vilar e os contadores Maésio Tavares e Clair Leitão. Velho Marinaldo, conheço bem faz muito tempo, é um cara legal, bem intencionado, recebe, como todos os homens públicos, críticas e também elogios. É obrigação você fazer a coisa bem feita, mas a gente vive num Brasil com tanta gente errada e com tanta coisa mal feita, que quando um gestor de uma Câmara, de um município, do Estado ou de um órgão público qualquer tem as suas contas apreciadas e aprovadas à unanimidade, a gente tira o chapéu e bate palma, porque são as exceções no Brasil de hoje. Me pergunta se eu tenho um balanço da audiência do programa mensalmente. Tem o balanço diário, tem o balanço semanal, tem quinzenal, mensal e anual. Tudo isso é visível para qualquer pessoa. E naturalmente que a gente acompanha tudo isso. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: essa modesta rádio aqui, essa modesta estação de rádio web, sediada em Campina Grande, interior da Paraíba, capital do mundo e centro de irradiação do universo. Meu amigo Franklin Nunes, será que é o irmão do Martim Lutero? Estou vendo que está aqui pelo Facebook. Eliana, boa noite para Zeca, para Eliana, para todas as pessoas que também estão pela rede social. Mas como eu ia dizendo, esta humilde emissora aqui hoje é do segmento eclético, a primeira colocada do Agreste da Borborema. Nessa região toda aqui, estou falando em emissora de programação eclética, música e notícia. Aqui eu fico atrás da Voz de Pocinhos. Eu tenho esses dados todos. A Voz de Pocinhos, de Dona Neves, lá de Pocinhos, eu acho que tem 50 anos ou mais. Então é muito tradicional, muito ouvida naquela região toda. E depois dela tem aqui uma emissora em Campina Grande que é segmentada, chamada Rádio Chico Xavier, que naturalmente trata das questões do espiritismo. Essa é a primeira de Campina Grande, mas é uma emissora segmentada. Quando se trata de programação eclética, a Rádio Camisa 10 FM é a campeã de audiência de todo o Agreste da Borborema, e eu, claro, agradeço a todos vocês. Me preocupo tanto com essas coisas e de prestar um bom serviço, com todas as minhas falhas e os meus defeitos, que hoje eu fiz um levantamento à tarde da audiência do blog, porque a audiência da rádio é uma coisa, a audiência do blog Camisa 10 é outra coisa. E ao acessar o Google para ver como ia a audiência do blog nesta terça-feira, o que eu faço várias vezes por dia, eu verifiquei que tinha uma inconsistência. E naturalmente que eu fui procurar saber o que é que estava havendo. Peraí, será que o pessoal deixou de ler as notícias? Deixou de ler o blog? Foi que houve. Comecei checando por uma empresa de João Pessoa, que me dá assessoria nesse sentido. Entrei por um dos que me dão suporte aqui em Campina Grande e nós descobrimos que tinha havido uma falha na, digamos, digitação de um código, coisa que eu não sei fazer, mas que naturalmente quem me assessora faz. E tinha sido esse o erro. A pessoa corrigiu para que voltasse ao normal. Djalma Neves, Selma Silva. Então eu tenho essa preocupação de tentar prestar um bom serviço. Às vezes a gente falha, às vezes a falha é de outra pessoa, porque onde tem ser humano tem falha, não é assim?
Por mais que a gente tenha cuidado, e eu tenho muito, mas aí você depende do trabalho de outras pessoas que também podem errar. E eu sei que elas não erram porque querem errar, porque qualquer um de nós erra. Eu erro também. Então, quando tem um erro de alguém, imediatamente, quando eu detecto, tem que descobrir quem errou e procurar consertar imediatamente. O ouvinte me questiona se está certo o que ele assistiu hoje na rede CNN, que é um canal de TV por assinatura, né? Chamada TV a cabo. E ele mandou um print aqui para mim, onde está lá naquela tarja. Tarjas são aquelas letrinhas que aparecem lá na parte de baixo da televisão. Alguém colocou assim: Flávio Dino nomeia diretor-geral da Polícia Federal e chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ele pergunta se está certo. Está errado. Flávio Dino não nomeia ninguém ainda. Ele está escolhendo as pessoas que vão formar a sua equipe, trabalhar com ele no Ministério da Justiça. Escolhe e só nomeia quando ele próprio tomar posse como ministro. Primeiro o presidente da República toma posse, depois ele dá posse aos seus ministros, e quando o ministro toma posse é que assina atos oficiais. Mas por que isso sai de uma rede nacional? Porque tem gente burra, incompetente, despreparada, e escreve um negócio desse. Olha aí como o ouvinte percebeu. Ele disse: pô, Flávio Dino não é ministro ainda, e ele está nomeando gente. Não nomeia. Lula não nomeou ninguém. Lula está escolhendo, indicando as pessoas que vão trabalhar com ele, e os ministros que ele já escolheu e anunciou os seus nomes também estão anunciando os que vão fazer parte de suas equipes. A nomeação só vem depois, quando esse povo tiver a caneta na mão e poder de mando. Por enquanto são escolhas e indicações, que são coisas diferentes de nomeações. Faltam 15 dias ainda, 11 dias por aí. O pessoal tem que ter paciência, por enquanto não tem nomeação. Agora, eu entendo, reconheço que na imprensa brasileira hoje tem um monte de gente despreparada que não sabe a diferença entre escolher, anunciar, nomear, entendeu? É desse jeito. Infelizmente, é a geração burra que vai perdurar por muitos anos ainda nesse Brasil. Faço também aqui o registro que foi lembrado pelo meu amigo Rômulo. Rômulo é lá da Bay Windows Persianas. Rômulo Montenegro foi durante muito tempo aqui do Banco do Brasil. Cara legal, que gosta de história também, tem coisas maravilhosas no seu arquivo. E Rômulo lembrou que hoje, se estivesse vivo, Rosil Cavalcante completaria 107 anos neste dia 20. Ele nasceu em 20 de dezembro de 1915, lá na cidade de Macaparana, Pernambuco. 107 anos atrás. Faleceu muito novo ainda. Rosil, quando morreu, não tinha 53 anos ainda. 52 anos e meio, mais ou menos. Ele faleceu no dia 10 de julho de 1968, 68 do século passado. Eu lembro quando Rosil faleceu, porque eu estava com a minha mãe, salvo engano, foi numa quarta-feira à tarde. Eu estava com a minha mãe na feira central de Campina Grande, mamãe comigo, comprando um par de sapato para mim, na feira, quando deu o Campinense Repórter com a morte de Rosil Cavalcante. E veja o que é a vida. No dia seguinte, na quinta-feira, dia 11 de julho, eu vendi o jornal da morte de Rosil. Eu era gazeteiro nesse tempo. Garotinho pequenininho, era o mais jovem gazeteiro, jornaleiro de Campina Grande. Eu vi toda a movimentação na casa de Rosil, que era ali no Largo da Luz, em frente ao Fórum Afonso Campos, onde tem hoje aquele estacionamento que era o posto Futurama, ali, perto do antigo caldo de peixe de seu Pilon. E eu vendi o jornal da morte de Rosil. Não convivi com Rosil Cavalcante, que eu era muito pequeno, tinha de 11 para 12 anos por aí, mas a história dele, quem me contou na totalidade foi Humberto de Campos. Humberto foi parceiro de Rosil, conviveram muito tempo juntos, e os dois, à época da morte de Rosil,
eles apresentavam o programa A Patrulha da Cidade, na Rádio Borborema. Tinham feito o programa na hora do almoço e Rosil morreu logo após, depois do programa, no começo da tarde. Então, Rosil Cavalcante, do Forró de Zé Lagoa, era o Capitão Zé Lagoa, um personagem que ele fazia no rádio. E eu ouvia muito esse programa dele num rádio Canarinho, a Voz de Ouro, lembram? Era depois da Voz do Brasil, era um programa noturno. E eu já gostava de rádio naquele tempo, por aí você vê. Rosil, para muita gente que eu já escutei, era um cara muito chato, brabo, assim meio que estúpido para algumas pessoas, mas Humberto sempre me contou que era uma alma muito boa, e era o jeito dele, que era meio arredio, algumas manifestações e assédios e tal, mas que era uma alma muito boa. Agora era pavio curto, tipo Seu Lunga, não suportava determinadas coisas. Tem muitas canções que são atribuídas a ele, a autoria dele. Algumas realmente são. Outras dizem que na época, eu estou indo pelo que os mais velhos me contaram. Insisto em dizer que eu não convivi com Rosil. Mas as pessoas que conviveram com ele, que faziam rádio na época, me contaram que muitas das canções que hoje têm o nome de Rosil Cavalcante como autor, fulano de tal e Rosil Cavalcante. Algumas pessoas compunham essas canções e tinham dificuldade de fazer a divulgação. Não era fácil, como hoje. Você tem internet, tem rede social, tem essa coisa toda. E as pessoas procuravam Rosil, que era o homem que detinha a maior audiência aqui na região. E quando chegavam lá, que cantarolavam para Rosil escutar, ou às vezes traziam numa fita cassete ou uma fita de rolo, aquela gravação, ele escutava, e quando ele achava que a música era boa, alguns dizem que ele falava assim: olha, eu vou divulgar, isso aqui dá certo, por exemplo, para Jackson do Pandeiro gravar, isso aqui dá certo para fulano de tal gravar, agora eu vou botar minha autoria, eu e você seu parceiro. E Humberto me contou que ele corrigia mesmo algumas coisas, algumas palavras, algumas colocações lá nos versos da música e tal. Então, Mário Lago, que muitos de vocês conheceram, que era ator da Rede Globo, participou de muitas novelas aí da Globo, Mário Lago era original do rádio. E no eixo Rio-São Paulo, sobretudo no Rio de Janeiro, tem muitas canções aí atribuídas a Mário Lago, ou parceria dele com outros artistas, que era desse jeito. O cara chegava: seu Mário, olha essa música aqui que eu fiz. Sim, meu filho, é boa, tal, vamos entregar para alguém gravar. Agora eu sou seu parceiro, eu divulgo, mas a autoria passar a ser de nós dois. Muita gente fazia isso. Então hoje é aniversário de nascimento de Rosil Cavalcante, que nasceu no engenho Zabelê, em Macaparana, Pernambuco. Ele fez os cursos primário e ginasial em Recife. Em 1936 entrou para o batalhão de caçadores da 7ª Região Militar em Aracaju, Sergipe, ou seja, serviu ao Exército. Cumpriu o tempo do serviço militar obrigatório. Em 1937 licenciou-se e passou a trabalhar no Fomento Agrícola de Sergipe. Nesse período ele foi tricampeão de futebol sergipano pelo Cotinguiba Esporte Clube. Em 41 veio trabalhar na Secretaria de Agricultura da Paraíba, em João Pessoa. Em 43 mudou-se aqui para Campina Grande, onde ficou até 1947, de 43 a 47. Aí ele voltou a João Pessoa. Naquele mesmo ano de 47, passou a trabalhar numa firma chamada Brasil Óticas, na cidade de Pombal, no sertão. Em 54 foi trabalhar no Banco da Lavoura de Minas Gerais e depois veio fazer sua carreira de radialista, iniciada em 1942 com Jackson do Pandeiro e a música, uma dupla que eles formavam chamada Café com Leite. Essa dupla atuou na Rádio Jornal do Comércio em Recife. Em 51, Rosil veio trabalhar como redator da Rádio Caturité, aqui em Campina Grande, onde lançou o programa Rádio Atrações. Em 53, Jackson do Pandeiro gravou um dos maiores sucessos da sua carreira, parceria com Rosil Cavalcante, o Coco Sebastiana. Depois, Rosil, em 69, essa música foi gravada por Gal Costa e também por Gilberto Gil, em LP da cantora baiana. Naquele mesmo ano de 69, aí Rosil
que já era um nome muito famoso e trabalhava na Rádio Borborema de Campina Grande, teve o baião Meu Cariri, estourado com a cantora Ademilde Fonseca. Meu amigo, aí tem canções como Cabo Tenório, Moxotó, Compadre João, Os Cabelos de Maria, Meu Cariri e tantas outras que ficaram imortalizadas. Forró de Zé Lagoa era o tema do programa de Rosil Cavalcante, aqui em Campina Grande. Um pouco da história do velho Rosil, conhecido como Capitão Zé Lagoa, que fazia muito sucesso no rádio, aqui em Campina Grande. 6h37. Eu falei Rômulo Nóbrega, foi, Marcos Soares, é Rômulo Montenegro, ex-Banco do Brasil, ex-colega de Marcos Soares, gente boa também, meu ouvinte, né? Meu ouvinte. O Jair Lucena, lá em Belo Jardim, Pernambuco, diz que hoje, dia de aniversário de nascimento de Rosil Cavalcante, é também aniversário de morte do rei do brega, Reginaldo Rossi. Há 9 anos nos deixava. O velho Reginaldo tomou todas, viveu a vida do jeito que ele gostava, do jeito que ele queria. A última imagem que eu tenho de Reginaldo Rossi na minha mente, olha só, eu vinha de São Paulo, do Rio de Janeiro, não lembro bem, naquele voo que chegava aqui na madrugada e que vinha via Recife. Você chegava em Recife, dependendo de onde viesse, mudava de avião ou não, para se dirigir a Campina Grande. E normalmente lá em Recife o pessoal dizia, olha, não adianta decolar que não vai ter condição de pouso em Campina Grande. Mas nessa madrugada não havia esse aviso, ou seja, o avião decolaria normal para Campina Grande. E eu tinha desembarcado de um outro avião, de uma outra aeronave, e lá vou eu embarcando num avião aqui de Campina, era uma conexão. E eu era um dos últimos a embarcar. O avião fica esperando, né, um pouquinho, quando é voo da mesma companhia, às vezes atrasa 5, 10 minutos, eles embarcam as pessoas que estão no aeroporto e dão um tempinho esperando, uma vez que já houve a comunicação, né, da torre com o piloto, por aquelas pessoas que vêm numa outra aeronave. Era o meu caso. E quando eu ia no finger, ou na ponte, vocês chamem da forma que quiser, que é aquela espécie de túnel que você, do portão de embarque, ele deixa na porta do avião, é uma espécie de um corredor tipo sanfona, né, que encosta lá na porta do avião. Vocês sabem como é que é, quem já viajou. Quando eu ia naquele corredor, me dirigindo à porta do avião, lá vem Reginaldo Rossi em sentido contrário, como se fosse saindo do avião. Reginaldo estava só o pó, morto de bêbado, segurando nas paredes assim do corredor. Eu falei com ele, ele respondeu, mas ele estava numa outra dimensão, ele não estava nem sabendo que tinha alguém ali falando com ele. E quando eu cheguei na porta da aeronave, aí eu perguntei, aquelas aeromoças ficam, comissários ali esperando você na porta do avião, e eu cumprimentei ao pessoal e perguntei, o que é que Reginaldo está fazendo, saindo, se o avião vai decolar agora? Eu disse, não, ele estava vindo, aí disse lá de onde ele vinha, e ele estava dormindo. E nós vimos aquela pessoa dormindo, desembarcou todo mundo e ele não, e depois a gente checou que era o cantor Reginaldo Rossi, e nós fomos acordá-lo agora, que vocês estão entrando no avião, e ele estava saindo pelo lugar que todo mundo entrou, foi o último a desembarcar, cheio dos cacetes. Gostava muito de beber, né? Era um grande artista, ninguém pode negar. Eu acompanhei Reginaldo Rossi desde a Jovem Guarda, que ele fez parte da Jovem Guarda lá com Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps, aquela coisa toda. Era um sujeito muito culto, falava português, inglês, francês, tinha muita cultura, mas gostava de beber muito e gostava principalmente do carteado. Dizem que perdeu muito dinheiro no baralho, era um dos vícios que ele tinha. Era, como diz Bill do violão, mulherento. Bill não fala mulherengo, fala mulherento. O Reginaldo gostava da fruta, gostava do Triângulo das Bermudas, gostava do material, viveu a vida, morreu, poderia ter vivido muito mais, mas foi a vida que ele escolheu, de modo que eu faço aqui o registro, o lembrete do amigo Jair Lucena, de que hoje,
completa-se o 9º ano da morte do rei Reginaldo Rossi. Vocês lembram de um programa que tinha na televisão chamado Aqui e Agora? Era uma espécie de programa policial. Crime de toda qualidade, de tudo que era lugar do Brasil, chamavam aqueles repórteres e foi ali que Celso Russomano, hoje deputado federal por São Paulo, foi ali que ele ficou muito popular no Brasil todo, né? Com aquele quadro do consumidor, direitos do consumidor. Ia lá em São Paulo, em lojas que vendiam produtos com defeito ou que tinham consertado e não prestavam o serviço, e aquele rolo todo. E quando terminava o quadro, o Celso Russomano reunia o consumidor e o fornecedor do serviço ou do produto, fazia lá um acordo e no fim ele dizia assim: tá bom para as duas partes? Tá bom para você? Aí o consumidor dizia: tá. E para você, o fornecedor ou o vendedor? Não, também tá. Estando bom para as duas partes, Celso Russomano para o Aqui e Agora, lembram? Era assim que ele terminava o programa, lá no tempo de Gil Gomes. Olha, faz tempo. É o que cabe hoje para o acordo que foi feito lá em Brasília. Vocês sabem que em Brasília não tem nenhum menino besta, como a gente diz aqui no Nordeste. Ali só tem sabido. E quem chega ali e não entra no time da sabedoria, sobra na curva e é político de um mandato só. Se você entrar no esquema e se ambientar naquele jogo da política da República, você tem vários mandatos, fica lá a vida toda, se aposenta, ganha dinheiro, consegue muitas emendas, enfim, se dá bem, como todos nós sabemos. Então, qual era o nó cego que foi desatado hoje? Lula com Arthur Lira. A briga toda, a confusão toda que passou lá pelaquela canetada de Gilmar Mendes e tal, que vocês sabem aí, lembra? Ah, Lula tá liberado, tá. Se a Câmara não votar o orçamento, se não votar a PEC do estouro, Lula está autorizado a gastar com Bolsa Família, lembra aí? Mesmo sem o Congresso aprovar. Ou seja, Gilmar Mendes jogou o Congresso na lata do lixo. É o meu entendimento. Porque, minha gente, nós temos que raciocinar da seguinte forma. A lógica, hein? Não vem com negócio de frescura, de paixão política, de idolatria, que comigo não cola isso. O que é democracia? O que é um regime democrático? É aquele no qual prevalece a vontade da maioria. Não é assim? Emanuel Ivan sabe, Marcos Soares sabe, Dr. Gildo Lima do Nascimento sabe, Jânio Raposo sabe, Manel Messias Lopes, todos vocês que estão me ouvindo agora, reunidos nesta Assembleia, sabem, sendo esquerdista, direitista, centrista, seja lá o que danado for, vocês sabem que regime democrático é aquele onde prevalece a vontade da maioria. Traduzindo, quem tem mais voto ganha, eleição, disputa no Senado, na Câmara, nas Assembleias Estaduais, não é assim? Quem tem mais voto, como já dizia Arthur Cunha Lima, quando era presidente da Assembleia Paraibana, quem tem voto, bota em votação, ganha e comemora. E quem não tem voto, trinca os dentes, reclama, esbraveja e chora. Pronto. Aí você tem 81 senadores, 513 deputados, eleitos pelo povo, fizeram campanhas em seus estados, ganharam a eleição e estão lá no Congresso representando quem? O povo. Aí aparece um ministro que não teve um voto sequer, nem o dele, qualquer um deles lá. Porque nem o ministro foi candidato, então ele não teve nem o voto dele, nem o voto da mulher, nem do filho, nem de ninguém. Aí desmancha tudo o que o Congresso eleito pelo povo tem o papel de fazer. Isso é democracia? É uma pergunta que eu faço para vocês, cada um dê a interpretação que quiser aí. Então, quando um ministro dá uma canetada e autoriza alguém a fazer alguma coisa, ou proíbe alguém de fazer alguma coisa, cuja atribuição seria do Congresso Nacional, ele está aniquilando o Congresso. Eu sei que no Congresso tem as enroladas, quem é que não sabe? Eu sei que no Congresso tem poder de barganha, tem negociata, tem tudo isso que vocês sabem. Mas tem coisa boa também. E segundo a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, cada poder tem o seu papel. Esse poder aqui tem esse papel, o outro ali tem aquele, e o de acolá também tem o seu.
Agora, o que é que está acontecendo no Brasil para você entender bem direitinho? Olha só, tem partido que a partir de fevereiro, na Câmara dos Deputados, por exemplo, terá mais de 100 deputados na sua bancada. 100, 110, 101, 105, seja lá quantos forem. E tem partido hoje no Congresso, na Câmara, que tem 2 deputados. 2. O partido que tem 100 e tantos parlamentares participa de uma votação e ganha no voto, democraticamente. Aí o que tem 2 representantes, ou seja, somar os votos que tiveram os 110 dessa bancada, os 110 que votaram uma matéria, que naturalmente ganharam, aí você vai somar aos votos que tiveram aqueles 2 deputados de um partido pequeno, que não representa quase nada no Congresso, não tem representatividade. Tiveram, os 2 parlamentares, 1% dos votos que aqueles 100 e tantos, 200 e tantos tiveram. Aí esse partido que tem 2 deputados vai para o Supremo, entra com uma ação contra o resultado de uma votação da qual ele participou na Câmara. Veja se tem cabimento isso. Aí quando chega lá, o ministro atende a um partido que tem 2 deputados. Eu estou falando do Rede Sustentabilidade, que é esse partido de Randolfo Rodrigues. Quando ele não vai, ele manda um deputado. Tem 2 deputados hoje, parece, na bancada só vai ter 1, a partir de fevereiro. Aí 2 deputados entram com uma ação contra a votação de 200 e tantos, e no Supremo eles ganham. Então, para que é que tem votação no Congresso? Para que é que tem Congresso Nacional, afinal das contas? Está servindo para quê? Vocês estão entendendo? O Brasil de hoje é esse o quadro. Aí fica todo mundo aqui. O Congresso fica, como é que eu diria, acuado, porque tem parlamentares enrolados até o gogó lá no Supremo, deputados e senadores, e ninguém reage. Reage um ou outro aqui, tudo com medo de que os processos andem lá no tribunal. É assim que está acontecendo. Mas o que eu queria dizer é que ficou bom para todos. A briga de Lula e de Haddad e do pessoal do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, tal, com a história do orçamento secreto, é porque estavam 19 bilhões e meio de reais, quase 20 bilhões na mão de uma pessoa lá no Congresso. Um grupo, né, de pessoas, mas esse grupo liderado pelo presidente da Câmara, que hoje é Arthur Lira. Sabe qual foi o acordo que fizeram hoje? Vão rachar os 19 bilhões. 9 bilhões e meio fica no orçamento secreto do mesmo jeito, com os deputados e os senadores, e 9 bilhões e meio vão para o governo federal, para Lula. Aí pronto, acalmou todo mundo. A PEC vai ser votada ainda hoje, vão reduzir de 2 anos para 1 ano a sua validade, fica todo mundo bem, do jeito que dizia Celso Russomano. Tá bom para você, Lula? Tá, companheiro. Tá bom para você, Arthur Lira? Tá bom. Então, se tá bom para as duas partes, Paulo Roberto, aqui, agora. E você brigando por causa de política, né? E você brigando, encrencando, soltando piada pela rede social, deixando de falar com o vizinho, com o amigo, com o primo, com o filho, com a mulher, por causa desse negócio, e os caras lá fazendo os acordos. E você chupando parafuso e cuspindo marimbondo. Todas as vezes que você ouvir na rádio, ou assistir na televisão, ou ler em algum lugar, que essas decisões do Supremo são tomadas porque o Supremo é provocado, não acredite. Não acredite. Eu posso ser provocado para uma briga e não aceitar brigar com ninguém. Já aconteceu com você aí? A pessoa lhe provocou para brigar, jogou uma cadeira em você, jogou, sei lá, o resto de cerveja num copo, provocou você de todo jeito e você não quis brigar. Foi chamado de mole, de não sei o que, mas foi embora. Deixou para lá. Os poderes, os 3 poderes que existem no Brasil, cada um tem a sua missão, a sua atribuição. Está escrito na Constituição o que é que cada um deve e pode fazer. E não é para um entrar no caminho do outro, no quadrado do outro, como diz o atual presidente Jair Bolsonaro, não. Cada um deve saber o seu limite. Então,
Muitas vezes a justiça é provocada, já aconteceu lá atrás. Um deputado tal foi lá pedir ao Supremo isso, isso e isso. Aí o Supremo diz, meu filho, claro que não é dessa forma, né? Existem as formalidades, os apapelados, os ofícios, os memorandos e tal. Olha, isso é um despacho de um ministro. Olha, isso aqui não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é do Congresso Nacional. Resolvam vocês lá. Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Pela Constituição. É um tribunal constitucional. É para se ater, se limitar às questões que digam respeito à Constituição. E só. E só e somente só. O resto é do Legislativo ou do Executivo. Vocês estão entendendo? Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu hoje a pedido da vice-procuradora da República, Lindora Araújo, o porte de arma da deputada Carla Zambelli. Olha as questões que chegam no Supremo. Vocês estão vendo? Olha as questões que chegam no Supremo. Isso não era para a mesa da Câmara resolver, não. Me diga se não era. Não era para a instituição que concedeu a ela o porte de arma, a própria instituição, caçar o porte de arma, suspender. Aí vai para o Supremo Tribunal Federal, a alta corte de justiça do Brasil, que se envolve em briga de galo, passarinho que está na gaiola, marido que bateu em mulher, deputada que levou uma surra. Vocês estão vendo como é que está o negócio? Aí o ministro Gilmar Mendes deu uma canetada, dizendo que ela tem 48 horas para devolver a pistola e toda a munição que tiver, e também dizendo que é para ser caçado o porte de arma dela. No meu modesto entendimento, Roberto Guzmão, não era para esse negócio ter chegado ao Supremo nunca. Para quê? Bastava que, se foi a Polícia Federal que concedeu, a própria Polícia Federal, porque não tem lá as normas? Tem as normas para você poder ter um porte de arma, onde você pode andar com essa arma, isso. Saiu correndo com a arma na rua, apontando para uma pessoa, assombrando as demais e tal. Caça o porte, acabou. Caça o porte. Aí vai para o Supremo Tribunal Federal, que tem tanta coisa para julgar. Tem ações que estão há 20 anos no Supremo. 20, 25. Não sai do canto. Quem disse isso foi José Neumann Pinto, viu? Jornalista conterrâneo de Uiraúna. Certo dia, no programa Roda Viva da Rede Cultura, conversando com o então ministro Marco Aurélio Mello. Ministro, os senhores sentam em cima de processos. Neumann, não diga isso, Neumann. Você não acredita na nossa alta corte, Neumann? Aí Neumann disse, acredito não, eu já acreditei, hoje mais não, desse jeito. Então, meus amigos, tem alguma coisa errada, que pelo jeito, para rimar, não vai ser consertada. Porque quem poderia consertar, não conserta. E aí de quem se opor a isso aí, quem for para a rua, quem protestar, vai para a jaula, vai para a cadeia. Em cima daquele comentário que eu disse ontem, não se vire contra o sistema, porque se você se virar contra o sistema, você é imediatamente sistematizado. 6h55. Faltam 5 minutos para as 7 horas na Paraíba. O presidente eleito e diplomado Lula da Silva confirmou hoje, que o seu governo vai ter pelo menos 37 ministérios. Hoje são 23 ministérios com o presidente Bolsonaro. Lula vai aumentar para 37, vai aumentar 14, dá 66% de aumento. Olha, eu garanto a vocês que vai terminar o primeiro ano do governo Lula, daqui a 12 meses, lá no fim de 2023, e Lula não terá despachado com esses ministros todos. E se você um dia encontrar Lula no aeroporto, numa visita aí à sua cidade, ao seu estado, presidente, diga aí os nomes dos seus ministros. Eu aposto que você quiser, como ele não vai acertar. Não vai lembrar o nome dos 37. Se não aumentar mais de 37 daqui para lá. É um exagero ou não é? É um exagero. Mas é aquilo que eu digo, quem ganha a eleição é quem vai governar. E vai governar do seu jeito. Dilma
governou do jeito dela, Michel Temer do jeito dele, Bolsonaro do jeito que ele achou que era certo, e Lula vai ser do seu jeito. Não é assim? Agora apareça alguém para dizer a Lula que ele não pode ter 37 ministérios. Apareça alguém vá dizer a Lula que ele não pode botar o rapaz lá do Ceará para ser ministro da Educação. Apareça alguém para dizer: presidente Lula, Camilo Santana não, bote outro aí para ser ministro da Educação. Esse aí não, vai fazer isso? Foi feito, não foi aqui no Brasil? Vocês lembram da história do Alexandre Ramagem, escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser diretor-geral da Polícia Federal? Lembram quando Dilma escolheu o próprio Lula para ser ministro da Casa Civil? E lá na época acho que foi Gilmar Mendes, né, que disse que não podia. Gilmar, que hoje é amigo Lula, na época não deixou não. Eita, se o presidente fosse Renan Calheiros, hein? Se o presidente fosse o finado João Agripino, hein? Mas no Brasil de hoje mudou, né? As coisas mudaram e a gente tem que ir se adaptando a essas situações. É assim. Sim, mas aí eu sei que você pode querer saber quais são os 37 ministérios que vão fazer parte do governo Lula. Quer saber? Deixa eu ver se eu ainda lembro aqui. Casa Civil, já tem como indicado o Rui Costa. Não está nomeado não, viu, CNN? Nomeação só depois da posse. Casa Civil, Rui Costa. Vai haver a Secretaria-Geral da Presidência, Ministério das Relações Institucionais, o Gabinete de Segurança Institucional, a SECOM vai ter status de ministério. Tudo indica que vai ser Edinho Silva, lá de Araraquara. Aí também tem com status de ministério a AGU, Advocacia Geral da União, a CGU, Controladoria Geral da União. Aí vamos agora para outros: Ministério da Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, com Margarete Menezes. Eu falei Faraó, lembra da música Faraó? Ministério da Defesa, Zé Múcio Monteiro. Planejamento e Orçamento, Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Educação, deve ser Camilo Santana. Vai criar também o Ministério da Gestão e Inovação. Você é ministro de quê, meu filho? Gestão e Inovação. Sim, mas o que é que faz? Não sei. Haverá o Ministério da Igualdade Racial, da Integração e Desenvolvimento, da Justiça e Segurança Pública, da Pesca. Vai fazer o que, meu filho? Pescar. Vai haver o Ministério da Previdência, o das Cidades, o da Saúde, o da Comunicação, o das Minas e Energia, o Ministério da Mulher, Portos e Aeroportos. Vendeu quase tudo, mas vai ter o Ministério. Desenvolvimento Agrário, Turismo. Você é ministro de quê, meu filho? Do turismo. Está fazendo o quê? Viajando. Haverá o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, dos povos indígenas. Aqui tudo indica que vai ser o cacique Exildo Galdino, o ministro. Haverá o Ministério dos Transportes, o das Relações Exteriores, o dos Esportes, o do Trabalho e do Emprego, o do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. 37 até agora. Como diz Araújo Neto, dá para tu 37 ministérios. É uma maravilha. São 18 horas e 58 minutos agora. Saudações a Roberto Guzmão e a Rose Leite, que estão nos acompanhando nesse instante. Você quer outra notícia bacana que vem lá de Brasília? Bem bacaninha. Quando foi que você teve aumento de salário, hein? Jomeri Correia, quando foi que o seu salário aumentou? Eu tenho uma fonte de renda ali que eu acho que faz, sinceramente, uns 12 anos que não tem aumento. Eu recebo o mesmo valor, nem fiz greve, nem fui fazer. Sabe por quê? Porque se eu não quiser, tem uns 30 querendo essa minha vaga. Eu não vou. Uma vez eu trabalhei também, prestei serviço ali a uma determinada instituição,
13 anos, 13, em homenagem ao Galo da Borborema e ao Partido dos Trabalhadores. Eu mostro a você, que quiser, se quiser ver aí, o primeiro contra-cheque e o último, o mesmo valor. Fiquei 13 anos ganhando o mesmo valor. Porque eu sabia que se eu dissesse, olha, eu quero aumento, eu queria dizer, sai que tem 50 querendo tua vaga. E tem um outro ali que já vai há uns, acho que 12 anos ou mais. Já empata com o outro, mesmo valor. O Senado brasileiro aprovou hoje um projeto que reajusta em 19,25%, quase 20%, os salários dos servidores da Casa do Senado brasileiro. A estimativa é que a proposta tem um impacto fiscal de R$1 bilhão nos próximos 3 anos. Esse projeto não estava na pauta da sessão deliberativa do Senado e foi incluído assim no meio dos outros de última hora. 19,25% para os servidores do Senado. Aí a mesa justificou que o reajuste é necessário para repor as perdas salariais por causa da inflação dos últimos anos. Está vendo aí? Não sai do bolsito deles, quem paga somos nós, eu e você. Tá bom para você? Tá bom para você também, tá ótimo. Então, Celso Russomano, aqui e agora. Letício faz aqui um lembrete sobre essa história de parcerias em músicas, e ele lembra da parceria de João Gonçalves com o Genival Lacerda. A música Severina Chique Chique, quem fez foi João Gonçalves. João era craque nisso e ele fazia, viu, Letício? Eu conversei com o João várias vezes, entrevistei várias vezes e tenho aqui, estou olhando para ela agora, uma coleção de CDs com as canções dele, que foi um presente que ele me deu num dos nossos encontros. Está ali com a letra dele, me ofereceu. E ele me contava essas histórias todas. Então, Genival Lacerda, que era um nome nacional, quando alguém fazia uma canção que chegava para Genival, era do mesmo jeito. Genival fazia o que ele chamava de dar uma lapidada. Ele trocava aqui uma palavra que ele achava que encaixava melhor para dar, como é que eu diria, a métrica correta no verso. Que muitas vezes quem faz a música, quem compõe, não tem a noção que tem quem vai cantar, quem vai interpretar. Isso acontece. Daí porque quando alguém vai musicar, muitas vezes muda alguma coisa assim para dar um melhor sentido e fechar o verso direitinho. Não era o caso em questão, porque o João já fazia a letra e a música. Mas Genival trocava uma palavra que ele achava que caía melhor. E aí botava como sendo da autoria dos dois, por isso. Mas Genival só fazia interpretar. Ele não compunha. Mas as parcerias com outros artistas vinham disso aí, porque muita coisa ele mudava muito e em outros casos ele mudava pouco. Eu não vou dizer que fui amigo de Genival Lacerda, porque era uma geração bem antes de mim, agora eu fui amigo de João Gonçalves. Eu conheci João trabalhando na indústria de malas Ibrahim Hamad, aqui em Campina Grande, antes de João fazer sucesso como cantor e compositor. E depois, quando ele estourou, aí a gente ficou mais amigo ainda, e entrevistei ele várias vezes, e sou amigo também do maestro dele, que é o meu amigo, que sempre a gente se encontra e faz a maior festa, Abdias do Acordeon. Compadre dele era um homem que é o seguinte: João fazia música batendo com a caixa de fósforo no joelho, sabia disso? Ele me contou várias vezes e Abdias confirmou. Eles viajavam muito por aí e ele vinha, às vezes fazia um show numa cidade e na volta para Campina, durante a madrugada, ele vinha batendo. O Abdias me disse que dirigindo e João de lado batendo o tempo todo com a caixa de fósforo na bolacha do joelho, na rótula. Quando chegava em Campina, estava a música pronta. Ele fazia a música e a letra durante as viagens, sempre com uma pitada de sacanagem, né, de duplo sentido, que ele era craque nisso. E quando ele cantava um pouquinho para o Abdias ouvir, Abdias pegava na hora e já fazia o arranjo na sanfona. Dois caras geniais.
Roberto de Várzea. Eita, Paulo, eu gostava muito do SBT, Aqui e Agora. Pois é. Olha, programa de rádio, programa de televisão, minha gente, eu vivo nisso e posso dizer a vocês, todos eles têm audiência. Uns têm muita audiência, outros têm pouca audiência, quase nenhuma. Outros têm uma audiência média, mas todo mundo é ouvido e todo mundo é assistido. Eu tenho muitos amigos aqui em Campina Grande, por exemplo, e na zona rural aqui do nosso entorno, desse Brejo, Cariri, para tudo que está fazendo para assistir o programa de Samuca Duarte, lá de João Pessoa. Eu não aguento assistir Samuca 2 minutos, é uma questão de gosto. Já outros programas eu gosto. Então eu respeito o gosto de todo mundo, porque eu também tenho os programas que eu gosto de ouvir e que gosto de assistir. E tem uns que eu não tolero de jeito nenhum, porque tem uns que eu sei que é pura enganação, tem uns que eu sei que é pura enrolada, mas esses que são enrolões, muitas vezes, eu não estou dizendo aqui o nome de quem eu acho que é enrolão, e de uns que eu sei que são enrolões, mas esses enrolões, muitas vezes, eles ganham a cabeça, eles fazem a cabeça das pessoas, e os incautos acreditam que aquilo é pura bondade, e às vezes é exatamente o contrário, é pura maldade. Os caras posam de bons mocinhos, de bons meninos, fazendo caridade, dando uma cestinha, um remedinho, fazendo uma visitinha, entendeu? Consulta pelo rádio, aquilo ali é pura maldade para enganar os incautos e arranjar voto, em muitos casos. E outros conquistam a audiência com a maior falsidade do mundo. Eu conheço um que, sempre que faz programa, fica o tempo todo falando em Deus. Fala mais em Deus do que o Papa Chico, do que o Dom Dulcênio aqui, bispo de Campina Grande. E por baixo do birô da mesa é dando o dedo para todo mundo e mandando para aquele lugar. É pura falsidade. Então tem gente que é assim, não é? Mas o que eu quero dizer é que todos os programas são ouvidos e assistidos, ou muito ou pouco ou médio, mas botou no ar, alguém vai escutar. São 7h06 na Paraíba. Muitos amigos que são fãs do presidente Bolsonaro escutam este programa. Muitos amigos meus das forças de segurança que gostam de Bolsonaro ouvem este programa, assistem o que eu falo lá na televisão. Muitos amigos meus foram, e alguns ainda estão, na frente dos quartéis, fazendo esse movimento todo aí, achando que Lula não toma posse, que Bolsonaro continua presidente da República. E para essas pessoas o que eu digo é que procurem cair na real e tomar conhecimento do que está acontecendo na vida real. Não é a mensagem que você recebe aí no celular, que eu também recebo. Hoje eu recebi já umas 50 ou mais, dizendo que agora vai ser no dia 22, que é depois de amanhã, que isso e aquilo, que vai sair um decreto, que vai não sei o quê. Tudo isso eu recebo também. Agora vamos para o mundo real. O que é que o Ezildo Galdino entrou no meio do Ministério dos Indígenas? Olha, eu fiz essa brincadeira com o Ezildo, viu, João Meri? Porque Ezildo mandou uma foto para mim vestido de cacique, lá na Bahia da Traição. Ele gosta muito daquela área ali, daquela região. Aí eu brinco, eu e Dagoberto Pontes e Marcos Marinho com essa foto de Ezildo com aquele cocá, uma flecha na mão, parecendo realmente um cacique, um pajé, um morubixaba. Aí dava certinho esse Ministério Indígenas, povos indígenas para ele. Pois é, mas o que eu quero dizer é que na vida real, agora à tarde, hoje, terça-feira, dia 20, você sabe quem foi na Granja do Torto, lá em Brasília? O casal Lula e Janja. Quem vem morando na Granja do Torto é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes, agora à tarde, abriu a Granja do Torto, recebeu Lula e Janja. Lula já conhece, porque já foi presidente 2 vezes. E Janja nunca tinha botado o pé na Granja do Torto. Foi hoje, conhecer onde ela vai morar, se quiser, com Lula. Então, se esse povo não fosse tomar posse, e se Lula não fosse assumir a presidência da República, você acha que o pessoal estava abrindo a granja para a mulher conhecer? Hein? Bolsonaro está nomeando amigos para trabalhar no exterior.
Hoje ele nomeou o ainda diretor-geral da Polícia Federal do Brasil para trabalhar em Madrid, na Espanha. Está nomeando pessoas para embaixadas, para outros organismos internacionais. Sabe que vai sair. Né? E esse povo ainda acreditando que não vai, que não acontece, que não sei o que é que se pode fazer. O alerta que eu faço, e já fiz pessoalmente alguns e faço aqui também, é que Flávio Dino, que vai ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, já deu umas 10 entrevistas dizendo que se no dia 2 de janeiro tiver gente na frente dos quartéis, ele vai mandar a polícia tirar. E está bem pertinho, né? Hoje é 20, só tem mais 11 dias desse ano e desse mês, aí depois dia 1º, dia 2. Então daqui a 12, 13 dias, se tiver alguém na frente dos quartéis, na calçada, no muro, o futuro ministro da Justiça diz que é assumido e mandando a polícia tirar. Essa é a realidade. O Jair Lucena me mandou uma informação que eu recebi. Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, porque a gente já vive um mundo de tanta tragédia, né, de tanto problema. Mas é que hoje um policial matou a esposa, que estava grávida de 8 meses, atirou contra alguns colegas de farda e depois cometeu suicídio lá em Pernambuco. Uma tragédia. Coisas que a gente fica buscando explicação e não sabe, né? O que é que tem mais aqui? Não coloque falta, Paulo. Por motivos superiores, cheguei agora. Marcos Farias. Amigo Marcos, suas faltas estão abonadas. Você poderá, se tiver tempo e se quiser, ouvir mais tarde. Bolsonaro perdeu 1 milhão de seguidores nos meses de novembro e dezembro. Meu amigo, um cão danado, todos a ele. Você não sabe que é assim? Rei morto, rei posto. Isso é a maior verdade. O povo gosta do poder, não é de quem está no poder, gosta do poder. Saiu do poder, corre para perto do outro. Paulo e Pablo Vittar, vai para qual ministério? Aí eu não sei, meu amigo Egito. Pablo Vittar, Rodeval Martins, rapaz, dentro do normal não é necessário tanto ministério. 37, meu amigo, é absurdo, diz aqui o Rodeval. Luiz Rocha, oficial de justiça. Paulo, o Supremo só julga o que quer. Não é assim? Não é só o Supremo não, viu, Lula? Os tribunais também, os outros tribunais superiores e os tribunais estaduais, eles pautam o que querem. Enfim, olha, juiz, desembargador, ministro, eles não têm prazo não. Prazo temos nós, pobres mortais. Falta uma audiência para você ver se não perde a causa ou se não é julgado a revelia. Marcílio Caetano, boa noite, estou aqui no Monte Santo Paulo. Um abraço. Emanuel Ivan, você me fez lembrar. Até sexo tem que se fazer com amor. Ou pelo menos com gosto, né? História, cultura, você me fez lembrar. Seu Lago, senhor Lago foi gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais. Aqui, esse banco eu não lembro não, agora eu lembro do Banco da Bahia, Banco do Povo, Banco Industrial de Campina Grande. José Nilton, estou aqui no sítio Catolé de Pocinhos, Paulo, boa noite. Pedro, bairro do Catolé. Gregório, na Ramadinha. Robson Lucas, um abraço, meu amigo. Irailson, boa noite. Aqui recebi uma notícia boa, de festa, presentes, é bom. Soldado Teixeira, Sargento Nogueira, Suzete, Wilson Siqueira, Jorge Lobato, Jailma, obrigado. Aloysio 10 anos, Joãozito Dantas, ex-drogaria Central, Doutor Paulinho da Emater em Esperança. Wilson Siqueira, Paulo, mandei um par de sapatos de presente para Araújo Neto neste Natal. Deu trabalho para descobrir o número dele. Um sapato mocassim. Se ele quiser ir à posse de Lula, pode usá-lo. Tá vendo aí? Presentaço. Rodrigo Oliveira, cheguei agora, não ponha falta, não vou colocar falta. Rodrigo, não vá mais para frente do quartel não, viu? Flávio disse que no dia 2 manda tirar. Se você colocar falta, eu vou ao Supremo para tirar a falta, tá vendo aí? Marcos Soares. Márcia Rodrigues, minha amiga do Rio de Janeiro, ela está em frente ao QG do Comando Militar do Leste, lá na Avenida Presidente Vargas.
Márcia, vai para casa, Márcia. Vai para casa, Márcia Rodrigues, que é melhor. São 7h14, vamos fazer uma pausazinha e a gente volta já já com a parte final do Cidade em Revista. João Oliveira tem a coluna política e outras mensagens que estão chegando dos ouvintes. Eu volto já já. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Campina Grande celebra a maior edição do Natal Iluminado da história. São 43 dias de pura magia em várias estações. Mais de 2.000 artistas. São mais ruas iluminadas, mas o comércio também brilha, além de segmentos como hotéis, bares, restaurantes e o setor turístico. Viva o Natal de transformação. Campina Grande, cidade que transforma. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça.
restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h20 na Paraíba, pontualmente 7h20 agora. Avisar aos meus amigos e minhas amigas que amanhã, quarta-feira, eu vou fazer 1 hora de programa, das 6 às 7, das 18 às 19, porque tem um compromisso social ao qual eu não poderei faltar. Isabela e Bebeto marcando audiência aqui lá da região de Cuité, boa noite. Professor Luiz Inácio já deu nota 10 aqui ao material enviado por Valdec Nóbrega. Manuel Ivan disse que quando botava o dinheiro dele no Banco da Lavoura, a lagarta comia, chegava lá, não tinha nada na conta, só que era ele que gastava, aí botava a culpa na lagarta. Hulk, o Gari, disse que está sabendo qual foi o sapato que Araújo Neto ganhou. Marcos Farias, um abraço ao doutor Gildo Lima do Nascimento, tá transmitido. Quem mais aqui? Arthur Vieira, boa noite. São muitas as mensagens que chegam. Vamos à coluna política. Como é que foi o papo de hoje com a Chieta Araújo, lá na Rede Ita? A gente se atualizar com essas idas e vindas da política nacional. Vamos lá. Quem mais entende desses bastidores está sempre aqui comigo. Boa tarde, Paulo Roberto. Estou procurando entender, estou procurando compreender, porque às vezes você entende e não compreende, né? É verdade. Você falando aqui sobre hidratação, eu vi a matéria aí agora, Bruno, Diego e tal, e ali Marcelo Mendes, Robson, Sinaldo, todo mundo dizendo que a melhor hidratação é com aquele suco de cevada, lúpulo, entendeu? Geladinho. Eita. E nesse fim de ano, hein? Rapaz, mas não hidrata não, viu, gente? Vocês falando aqui agora, a Cheta falando sobre essa história dos pipeios, a moça mandou uma mensagem para cá lá de Gado Bravo, eu lembrando de ACM. Lembra de ACM, o velho ACM? Antônio Carlos Magalhães da Bahia. Eu nunca concordei com os métodos de ACM na política, como não concordo, por exemplo, com os métodos de Renan Calheiros. Mas eu duvidava uma coisa dessa acontecer na Bahia de ACM, faltar água, carro-pipa. Ele ia em Brasília, virava aquela cidade de cabeça para baixo. Batia em tudo que era ministério, esculhambaria, tudo que fosse autoridade, mas chegaria água. Dá murro na mesa, né? Ele dava murro na mesa, né? Ele dava murro na mesa. Na tribuna do Senado deu muitas vezes murro. Eu lembro que quando a indústria Ford veio se instalar no Brasil, ele disse, é na Bahia. E tinha uns 10 estados oferecendo isenção fiscal, na Bahia, ou na Bahia ou em lugar nenhum, e foi na Bahia. Mas hoje a sistemática é outra, o jeito de fazer política é outro, muitos políticos ficam dando risada o dia todo nas redes sociais, tudo bonito, verbas e mais verbas, milhões de verbas nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, não chega nada. E nem resolvem a situação, né? Porque falta água para o pessoal beber. É brincadeira, né? Não existe um negócio desse. É coisa inadmissível. É imperdoável. É imperdoável. Pois bem, como imperdoável também é uma situação daquelas vivida pela deputada Carla Zambelli. Você lembra? Nós temos uma imagem dela correndo na Paulista de arma em punho. Pronto. Agora foi a vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, que pediu ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que ela é parlamentar, tem feito privilegiado, a apreensão da arma, das munições e suspensão do seu porte de arma. Sabe quem vai resolver isso? O ministro predileto de Reginaldo Bastos, Gilmar Mendes. Eita! Está nas mãos do doutor Gilmar. Quer se desarmar, fale com o doutor Gilmar. Ninguém sabe qual
qual será a decisão. Gilmar, ele gosta muito de soltar, eu sei que ele gosta muito de soltar. Pode sair a qualquer momento. Sabe como o ministro Gilmar, com todo respeito, a gente brinca aqui porque as situações são hilárias em determinados momentos. Mas o doutor Gilmar Mendes é conhecido em Brasília como El Libertador. Ou Libertador em espanhol, né? Libertadores da América, não tem a taça, né? Então ele é conhecido como o Libertador, lá em Brasília. Teve um pastor que foi preso, você soube? Pastor Fabiano Oliveira. Cadê a imagem dele, pessoal? Esse pastor estava acampado em frente a um batalhão do Exército, lá no Espírito Santo, 38º Batalhão de Infantaria, reunindo simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, fazendo discurso e tal. Alexandre de Moraes mandou buscá-lo. E o pessoal levou ontem e trancou. Silenciou, disse que ele estava passando dos limites, ofendendo ministros, ameaçando autoridades da República, no que Alexandre de Moraes considera atos antidemocráticos. Segundo ele, fere a Constituição, né? Foi para a jaula. Serginho está em casa. Sérgio Cabral Filho. Serginho, porque o pai dele é Sérgio Cabral. Sim. Eu conheci o pai dele de velhos carnavais. Aí tem uma imagem dele ao chegar ontem no apartamento lá em Copacabana. Esse é o filho dele, Marco Antônio Cabral, e beijando o pai. Você vê que a árvore de Natal já estava instalada, festa no apartamento. Esse apartamento fica lá pertinho do Forte de Copacabana. Quem conhece o Rio sabe, lá na parte final de Copacabana é uma área administrada pelo Exército Brasileiro. Então segurança não falta. Mas a família anunciou que Sérgio Cabral vai se mudar com a família para o apartamento lá do Leblon, onde ele foi preso. Sim. Porque esse apartamento aí tem cerca de 80 metros quadrados, é pequeno, mas o outro lá tem 400 metros quadrados. Eita! E está alugado, o contrato termina agora em janeiro. Foi a mãe dele, senhora Magali Cabral, que fez esse anúncio ontem, e com autorização da Justiça, naturalmente, a família vai se mudar para o Leblon, que é outro bairro de altíssimo padrão da cidade maravilhosa. Altíssimo nível. Serginho ficou cerca de 2.200 dias na prisão, 6 anos, uma preventiva que não tinha mais razão de ser. E para a gente explicar tecnicamente à luz do direito, para você entender, é claro que muita gente no Brasil está revoltada com essa sua, não é libertação, é a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Ele vai continuar com a... Continua com a tornozeleira, cumprindo algumas restrições, né? E tudo isso está acontecendo. Mas o homem estava em prisão preventiva sem que houvesse trânsito em julgado das suas condenações e sem que os seus recursos tivessem sido julgados pela Justiça. Por que não foram? Tem que perguntar aos magistrados. Não dá para ficar em prisão preventiva ad eterno, pelo resto da vida. Mas ele está em casa, está tranquilo, está com a sua família. E dizem que tem muito carvão guardado. Eu não sei se tem ou não, mas quem mora onde ele mora, né, deve ser abonado. Pobrezinho aqui, ele não é de jeito nenhum. A Câmara dos Deputados deve votar hoje, lá por volta das 4 horas da tarde, a famosa PEC do estouro. Já esvaziada, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, que já autorizou Lula a gastar sem o aval do Congresso Nacional, e essas articulações acontecem desde ontem. Agora de manhã, Fernando Haddad estava reunido com Lula no hotel em Brasília, o futuro ministro da Fazenda com o presidente eleito, e há pouco, há cerca de meia hora, Fernando Haddad saiu do hotel e foi se encontrar com Arthur Lira na casa do presidente da Câmara para tentar resolver essa situação. Porque o pessoal quer mais dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, melhor. E você sabe que nessas PECs, nós que estamos acostumados a fazer essa cobertura, nessas PECs às vezes é o seguinte, é como se fosse um tubo de PVC. Imagine você aí em casa, um cano de PVC. Entra uma bicicleta e pode sair um camelo lá na frente, né? Ou entra uma bicicleta e pode sair um elefante, porque eles jogam jabutis nas PECs. E acabam botando ali muita coisa que às vezes a turma vota e nem sabe. Nem sabe que aquilo está embutido. Famoso jabutis. Hoje é o último dia para que as empresas privadas paguem a segunda parcela do 13º salário. A maior parte dela já pagou. Aqui em Campina Grande, hoje, o prefeito Bruno Cunha Lima está pagando o 13º integral, o governo do estado já cumpriu essa obrigação, é apenas um lembrete para os trabalhadores, porque, como disse o doutor Arlindo Almeida daqui a pouco, infelizmente tem aqueles patrões que não gostam muito de pagar e tem empresas que estão em situação financeira difícil, complicada também. Diplomação ontem em João Pessoa, né, muito prestigiada, muita gente fazendo foto, filmando.
O deputado Romero Rodrigues não foi e justificou, porque a irmã dele faleceu recentemente. Romero ainda está muito abalado e passou procuração para o ex-procurador-geral do seu governo, José Maris, que foi lá receber, e Aguinaldo Ribeiro não foi porque tinha compromisso em Brasília, mas a gente sabe que o deputado Aguinaldo estava meio chateado com aquela história de rejeição das contas de campanha dele, que é uma coisa fácil de resolver, porque às vezes é um erro técnico de um assessor, de um contador, mas de certa forma chateia, né? Ele não foi, alguém recebeu por ele também. Aliás, a irmã dele, senadora Daniela, estava lá. O Lucas Ribeiro, sobrinho dele, que recebeu o diploma de vice-governador, foi uma festa da democracia e é o último ato da justiça eleitoral antes da posse das pessoas que foram eleitas. Dito isto, o governador João Azevedo, que também recebeu seu diploma ontem, revelou para a imprensa que vai haver modificações, é um novo ciclo, ajustes, mudanças, para que a máquina fique azeitada, como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, para o seu segundo mandato, que começa agora em janeiro. Às vezes as pessoas, é um governo eleito, é um novo mandato. É um novo mandato. As pessoas, e aí é a hora de você fazer a filtragem, né? Quem participou da campanha como deveria, quem trabalhou, quem rendeu aquilo que o chefe esperava, quem fez corpo mole, é a hora de você fazer as mudanças e os ajustes. Boca maldita de hoje, calçadão da Cadoeira, ponto eletrônico no celular, no aplicativo, pode ser interpretado como invasão de privacidade. Rapaz. Isso veio à tona hoje por conta de uma medida que foi adotada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande para que os servidores da Secretaria de Saúde agora assinem o ponto, vamos usar a expressão, eletronicamente, não naquele relógio que tem em todas as empresas e aqui na televisão tem também, isso é uma coisa normal, costumeira, mas sim no aplicativo de celular. E alguns servidores da saúde estão interpretando como se fosse alguma coisa para rastrear onde é que as pessoas estão durante o dia. Mas aí o secretário Gilney Porto já deu entrevistas hoje, por exemplo, e disse, olha, nós queremos saber se o servidor está batendo ponto na repartição. Porque muita gente ia lá, botava o dedinho no relógio e ia embora, passava o dia voando por aí. Só voltava na hora de bater o ponto novamente no encerramento do expediente. Então a prefeitura está tomando suas medidas e a tecnologia existe para essas coisas. E ela, quando ela é parceira para beneficiar a população, se tem algum relapso, vai achar ruim. Quem trabalha corriqueiramente não vai. E eu vou dizer, viu, Paulo, muitas empresas já têm aplicativo funcionando. E isso, eu acho que isso é o caminho, futuramente vai ser assim. Olha, já teve caso no Brasil, e nós vimos isso, aqui mesmo a Rede Cultura mostrou, o sujeito que fez um dedinho de silicone com a sua impressão digital, aí ele dava ao coleguinha, o coleguinha ia lá com aquele dedinho de plástico de silicone e pá, passava o ponto, como se ele estivesse presente na repartição. Você sabe que o Brasil é a terra dos espécies. Cheio de artistas. Cheio de artistas. Bandido não tem mais. É isso, Anchieta. Olha, Paulo, até amanhã então, né? É isso aí, Paulo, muito obrigado. Foi a entrevista e o bate-papo de hoje. A entrevista foi falha minha. Foi o bate-papo de hoje com Anchieta Araújo lá na Rede Ita, no programa Em Dia, Coluna Política. Enquanto a gente acompanhava aí a coluna política, eu recebi de Brasília a informação de que a senadora Simone Tebet recusou o ministério que foi oferecido pelo presidente Lula. É a informação que está chegando de Brasília. E Renan Calheiros acaba de dar uma entrevista dizendo que o orçamento secreto faz mal à democracia. Vai deixar de ser secreto, fica metade com o governo federal, fica metade com os parlamentares que farão essas emendas virarem impositivas. O governo vai ter que pagar de todo jeito. São 7 horas e 33 minutos na Paraíba. Você falou que gosta de café, mandou aqui o ouvinte. A sua cafeteira é de cápsulas? É não, meu amigo. Eu tenho cafeteira daquela que faz o café com o sachê ou com o pó. Ou você compra o sachê prontinho. Aqui, por exemplo, em Campina Grande tem um sachê da São Brás. Alguns supermercados vendem, tem uma caixa que vem com 25 sachês, custa em torno de R$60, essa caixa de 25 sachês. Ou seja, sai a mais de R$2 cada sachê. Pela internet você compra café em sachê, para quem tiver essa máquina que faz o café em sachê. Sachê
é aquele pacotinho que já vem pronto. Não tem o sachê de chá que você compra? Então existe também o sachê de café, é diferente da cápsula. A máquina que faz o café em cápsula, ela só faz o café em cápsula. Se botar sachê não vai. E se botar o pó também não vai. A minha faz com o sachê e com o pó. Então tem determinadas marcas de café que você compra, tira da embalagem, bota no recipiente com tampa, e todas as vezes que você vai querer fazer uma xícara de café ou duas, existe uma pecinha chamada cachimbo, que é uma espécie de cachimbo mesmo, de inox. Você enche aquela parte da boquinha do cachimbo com pó, soca direitinho, põe lá, faz uma xícara, faz 2 xícaras, porque tem o cachimbo mais raso para uma xícara. E o cachimbo um pouquinho mais fundo, cabe mais pó de café, para 2 xícaras. Eu penso em comprar uma máquina de cápsula mais na frente, mas a que eu tenho hoje resolve. Eu gosto de tomar café. Paulo Roberto, a escritora Nélida Pinhon, que morreu em Portugal, deixou de herança 4 apartamentos, só que ela não tem nenhum parente. Deixou para suas 2 cachorrinhas. Alguém naturalmente vai tomar conta dessas cachorrinhas e alguém, Poder Judiciário, deve resolver essa situação aí, Ministério Público e tal. É preciso ver se ela deixou o testamento, como é que vai ser, porque senão aparece uma cachorrinha ou várias cadelinhas de 2 pernas e ficam com o dinheirinho todo das cadelinhas de 4 patas, e as bichinhas não terão o conforto que sua tutora, que sua dona queria que elas tivessem, não é? O ouvinte mandou assim: Jair Lucena lhe informou sobre o caso de Pernambuco. Teve outro caso no Rio Grande do Sul, onde o empresário matou a família toda e depois se suicidou. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. 7h36, tem aqui, Paulo Roberto, muita chuva no sudeste e no sul do Brasil. É verdade, olha, tem morrido gente todo dia. Eu vi hoje que lá em Santa Catarina morreram 2 moças. Está morrendo gente em Minas, no Rio, em São Paulo, e no sul, tragédia atrás da outra, né? Infelizmente. Acidente em Sumé, com a pedra de mármore que matou uma criança. Você não falou nada. Os colegas já falaram muito sobre isso, né? Uma coisa mal feita que acabou desabando e atingiu uma criança que morreu na hora, diante da mãe. Imagina só, que situação. Está sabendo que a coligação de Pedro Cunha Lima e o Ministério Público Estadual ajuizaram a ação contra João Azevedo por abuso de poder econômico? Estou. Não posso lhe dizer se isso vai encontrar guarida junto ao Poder Judiciário ou não. Não conheço os detalhes dessa ação. Ainda tenho aqui mais uma. Tem um call center em Campina Grande que pode deixar a cidade e 2.000 pessoas podem perder os seus empregos. Olha, esse caso aqui, pelo que eu fui informado, veja bem, em Campina Grande nós temos 2 call centers. Tem o AIC, lá no Cruzeiro, no prédio do antigo Forroc, e tem o Orbital, que é aqui no Catolé, onde funcionou a Selby. Eu comparo essa história do call center, essa história diz respeito ao do Catolé, ao Orbital. Eu comparo com a Valig Nordeste. Vocês lembram da Valig? A Valig veio para cá quando essa história de incentivo fiscal começou a acontecer no Brasil. A Valig veio, fabricou muito fogão, deu muito emprego aqui em Campina, exportava fogão para tudo que é lugar. Quando acabou o prazo do incentivo fiscal, a Valig fechou e foi embora para outro lugar pegar incentivo já no outro estado. Vou dar outro exemplo. A Azaleia veio aqui para o Distrito Industrial, fabricava calçado feminino, vocês sabem. Ficou, deu emprego. Quando terminaram os incentivos, foi embora para Sergipe. Começar lá a pegar incentivo. E assim, essas empresas fazem isso. O que eu fui informado é que no caso da Orbital, terminou o período de isenção de impostos municipais dessa empresa. Aí ela quer ir embora para Petrolina, em Pernambuco, para pegar incentivo lá, mais 2 anos, não sei bem qual é o prazo. É mais ou menos isso. E a prefeitura fez o quê? Terminou o prazo de isenção, passou a cobrar o imposto. Aí os caras não querem pagar, quer continuar sem pagar imposto. Aí tem que entrar em entendimento com a prefeitura, ou então romper o contrato, manda embora e procura outra, infelizmente.
Olha, empresário só bota qualquer que seja o negócio para ganhar dinheiro. Você não sabe que é assim? Essa empresa tem um dono ou alguns donos e eles querem ganhar dinheiro. Então chega num lugar, o prefeito dá isenção, muitas vezes, se for o caso, o Estado dá isenção, incentivo fiscal, o sujeito por um determinado prazo, como diz a lei, eles ficam enquanto estão sem pagar impostos. Quando é para começar a pagar, vão embora para outro lugar, porque outro prefeito vai ter interesse em que aquela empresa ali se instale para dar os mesmos empregos que dava no município anterior. Entenderam a situação? Toda a vida isso aconteceu e não vai deixar de acontecer. É assim, os caras só visam dinheiro. Não vem para o lugar para dar emprego, para ser bonito, nada disso. Todo mundo bota negócio para ganhar dinheiro. Professora Geovita Maranhão, meu amigo Isaías, filho de seu Zezé, hein? Vamos agora para a oração, pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, e eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra terça-feira com esta data de 20 de dezembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 354 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 11 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se, amigos e amigas, que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. O programa de amanhã só terá 1 hora, vai das 18 às 19. Fiquem já sabendo disso. O nosso próximo encontro será amanhã, a partir do meio-dia, na Rede Ita, com a coluna política. Às 18 horas eu pretendo estar de volta em mais um Cidade em Revista. Lembrem-se todos que vem aí uma seleção musical feita no Capricho, onde Paulinho Roberto vai escutar junto com vocês canções maravilhosas, aquelas que muitas vezes hoje em dia as rádios comerciais não querem nem saber, não tocam mais. Então, obrigado, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.